Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco aí espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco aí espalhado pelo mundo, saudações vascaínas. Como eu sempre gosto de fazer, agradeço a todos os inscritos aí por estarem interagindo conosco. Você que está chegando no canal, seja bem-vindo. Fica o convite, você que não é inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui no canal, faça parte deste grupo de vascaínos. Ativem o sininho para que vocês possam poder receber as notificações com as novidades aqui do canal. Bem, meus amigos, vamos gravar mais um vídeo aqui. Ontem teve um tema que passou batido, que foi com relação a eleições diretas e o fim das reeleições, né? O Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, iria propor isso até o final do ano. Foi um tema também que foi sugerido aqui por um dos inscritos do canal, o Leonardo Nildiang. Se eu falei o seu nome errado, meu amigo, por favor, me corrija aí no aí nos comentários, tá bom? Vou expor minha opinião aqui. Antes de você dar o seu like ou o seu dislike, ressalto a vocês que é uma opinião de fulcro particular. Vocês têm todo o direito de concordar ou principalmente de discordar do que eu vou falar aqui. De antemão, eu já começo dizendo que dentro da política do Vasco não existe santo. A política do Vasco nos últimos anos é uma política marcada pelo ódio. Muito se pensou em tirar o falecido presidente Eurico Miranda do poder, mas esqueceram do principal: planejamento, proposta e principalmente dedicação e amor ao Vasco. Caso específico aqui do Roberto Monteiro, e isso eu vou deixar bem claro, que eu sou a favor de renovação no clube. Eu acho que toda dinastia faz mal para a democracia. Então, a gente precisa de renovação. Essa é a minha opinião. Mas a gente tem que colocar primeiro os interesses do Vasco em primeiro lugar, para depois pleitear algo. Deixando claro aqui que a gestão do Eurico errou como qualquer outra gestão. Não existe gestão perfeita. Aqueles que veneram A, B, C, D, que colocam nome de A, B, C, D na frente do Vasco, eu só lamento. Porque o ideal aqui é o Vasco. É a gente traçar pensamentos para que o clube saia dessa situação, respeitando uns aos outros, como é na democracia. Com relação ao Roberto Monteiro, eu gosto de lembrar muito aqui do passado desses camaradas que pleiteiam a presidência no Vasco. O Roberto Monteiro, ele dentro do Vasco, ele é conhecido como Coringa. Isso, Coringa lá do Batman. É um cara que adora ver o circo pegando fogo,
É aquele cara que por aqui nunca mata o Batman, mas quer fazer algazarra pra ver tudo pegando fogo. Não tem planejamento. É um camarada que é camaleão. É um cara que fez parte da gestão do Roberto Dinamite. É um cara que tem culpa da Força Jovem ter tomado o destino que tomou, porque foi um cara que injetou dinheiro na Força Jovem, fez com que a Força Jovem se vendesse para poder ficar vaiando gestões passadas. E isto eu não estou falando nem do Eurico, estou falando do presidente Calçada. No momento que tudo ia muito bem no Vasco, onde o Vasco tinha o patrocínio do National Bank, o cara injetando dinheiro na Força Jovem, comprando falsos vascaínos para poder vaiar, para poder denegrir a imagem do clube. Sem falar que é um camarada que fez parte deste move, desta quadrilha capitaneada pelo maior ladrão da história do estado do Rio de Janeiro, chamado Sérgio Cabral. O Roberto Monteiro é um camaleão. Foi contra o Eurico, largou o Roberto Dinamite, apoiou o Campelo, agora pede a cabeça do Campelo. Ou seja, é um cara que só quer chegar ao poder, custe o que custar. Mas eu falo a todos aqui, é um cara que nunca vai ser presidente do Vasco. Incompetente. Um cara que é presidente do Conselho Deliberativo, que foi incapaz de instaurar duas sindicâncias para poder pedir o impeachment do Alexandre Campelo. Dentro do clube, os conselheiros, de um modo geral, não gostam dele, os funcionários menos ainda. Então é um cara que nunca vai ser presidente do Vasco. Então a saída dele é empregar esse perfume do ódio e conturbar o ambiente do Vasco. Ontem, uma matéria que saiu do Net Vasco, falou que iria propor o fim da reeleição e que iria propor também a diminuição da joia para ficar mais barato para o torcedor ingressar no Vasco. E outra coisa que ele falou sobre eleições diretas. Ele sabe melhor do que ninguém que as coisas não funcionam dessa forma. Assim como no Brasil vigora a Constituição, que é a carta mãe de todas as leis, dentro do Vasco é o Estatuto. Ele não pode ser irresponsável de chegar via público e falar que vai propor uma coisa sem que antes o Estatuto do Vasco seja mudado. E diga-se de passagem, o Estatuto do Vasco, ele precisa ser renovado. Acaba que no final das contas,
você que é sócio, você não tem direito de voz nenhuma, porque as eleições do Vasco são em duas fases. Você coloca, sócio, que está me assistindo agora, a maioria no Conselho Deliberativo. Depois, pode ser que lá na frente, como aconteceu nessas últimas eleições, os beneméritos, os grandes beneméritos, venham a desfazer a vontade do sócio. Então ele sabe, no fundo, que isso nunca vai acontecer de eleições diretas. O Vasco não é a casa da mãe Joana. O Vasco tem planos aí de sócio a partir de R$15. Eu acho que não fica pesado para nenhum torcedor do Vasco ingressar e ser sócio. Por mim, particularmente falando, eu acabaria com esse sócio torcedor. Para mim, só haveria sócio estatutário, categoria geral ou proprietário. Você comprou o seu título, você paga ali todo mês ali uma coisa simbólica, 30, 40 reais, para você ter direito a votar. Eu acho que não pesa para ninguém. Essa coisa de eleições diretas, se com 5.000 sócios sempre tem aquele murmurinho de fraude, você imagina, abrindo o quadro social do Vasco, o quanto de fraude que não ia acontecer. Ia ser aquela coisa da permuta, ou seja, o camarada ia lá, igual a eleição aqui no Brasil, o camarada ia lá e injetar dinheiro em pessoas que nem torcem para o Vasco, para chegar no dia das eleições, irem lá e votar, sem preocupação com o destino do clube. E ato de total irresponsabilidade, ao meu ver. Se você pensa ao contrário, fica a critério de vocês aí. Com relação à joia, a verdade é que nenhuma corrente política está preocupada com você. Hoje, o que todo mundo quer é arranjar sócios, reunir cabeças, para que alguma corrente tenha chances de ganhar nas próximas eleições. Esse objeto de redução de joia era para ser apurado no começo da gestão do Campelo. É inadmissível você colocar um título de sócio geral R$2.000 e de sócio proprietário R$2.500. Agora, no meio de uma gestão, os caras querem fazer essa redução. Claro que tem que ser feito. É muito caro. Num país onde o salário mínimo é mínimo, tem que ser feito. Mas tem que deixar claro aqui qual é o viés, qual é a filosofia dessas pessoas. Estão fazendo isso não são porque eles são bonzinhos, não. Estão fazendo isso, torcedor do Vasco, sócio do Vasco, porque eles querem engajar mais gente dentro do clube. A gente não vê esses caras traçando metas para unir o clube, é só para dividir o clube, com a mesma política do sempre do ódio. Com relação à reeleição, não vejo problema nenhum. Se um presidente ele faz bons trabalhos, se ele ganha títulos, arca com as contas em dia, qual o problema dele se reeleger? Não tem problema nenhum. Você pode colocar aí para o cara se reeleger
pelo menos 2 vezes, para não ficar aquela dinastia, porque eu sou a favor da democracia, mas também não tenho nada contra a reeleição. Então, é um pensamento de dividir o clube. Nada é feito para o Vasco poder efetivamente mudar. O Vasco parou no tempo, e isso há anos, porque não houve renovação. Não é só de pessoas, não, renovação de mentalidade. E o clube fica a sofrer. Então a gente vai acompanhar aí o desdobramento hoje da reunião do Conselho Deliberativo que vai ter. E falo aqui para vocês, meu amigo vascaíno que me vê, política do Vasco, não tem ninguém santo. É todo mundo preocupado com seu próprio umbigo e ninguém se preocupa com o Vasco. A gente viu o exemplo aí do Alexandre Campelo, que tinha mais e mais propostas, segundo ele, planejamento, mais um aventureiro, sem experiência, sem gabarito, fraquíssimo. Então, meus amigos, se você concorda ou discorda, deixe o seu like aí. Antes de você deixar o seu dislike, é uma opinião particular, tá? E abraço aí a todos vocês aí. Mais tarde a gente vai falar só de futebol. E obrigatoriamente a gente vai ter que falar aí da reunião do Conselho Deliberativo que vai ocorrer mais tarde aí. Abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Uma boa tarde para vocês.